Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor a todos. Hoje, dia 26 de maio de 2023, esse é o Devocional do Louvor, tá ok? Olha só, essa semana o Senhor tem falado muito em relação à mesa, em relação a pão e olhos abertos. É praticamente algo que é muito ministrado na nossa casa, né, na cena. É algo que é muito falado e vivido, né, principalmente. Quando a gente fala de partir o pão, a gente fala de olhos abertos. Tem tantas canções, né? O Caminho de Emaús é uma prova muito real disso. E a gente vai a gente vai percorrer algumas passagens, tá? Eu vou deixar aqui embaixo que aprendi a mexer nisso agora. Mas é Marcos 8, tá? João 6 e Lucas 24, do 13 ao 35. Praticamente essas serão as três palavras que a gente vai percorrer, tá ok? Então, assim, em Marcos 8, ele fala sobre já a segunda multiplicação dos pães. Algo que é muito interessante, que chama a atenção, é que Jesus parte o pão, o milagre acontece, e um milagre, muito miraculoso, um milagre excepcional. Porém, logo após, o Senhor relata ali, se a gente for abrir Marcos 8, logo ali no versículo 18, Jesus ele faz um alerta, né, aos discípulos. Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E não lembrais? Quando eu parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Então, Jesus, ele falando sobre isso, sobre o fenômeno que aconteceu, só que o pós-milagre, pós-sinal, os olhos ainda fechados. Em João 6, eu trouxe essa versão de João 6 para a primeira multiplicação, que fala a mesma coisa. Muitos estavam em busca de apenas sinais, sinais e sinais. Eles não estavam em busca de realmente saber quem é Jesus, em deixar o seu coração queimar pela palavra, pelo confronto, mas a intenção do coração de todos eram sinais. A maioria estavam atrás de sinais, de milagres e sinais, milagres e sinais. Essa foi a motivação deles, sabe? E aí o Senhor me chamou muita atenção em relação a isso, porque nas duas multiplicações, o Senhor pediu que todos se sentassem no chão. Olha só que interessante. Todos sentaram-se no chão. Essa é uma grande diferença, que faz um alerta a nós, sabe? Milagres podem acontecer, o Senhor pode partir o pão com a gente pode se alimentar, mas se a gente estiver sentado no chão, e se o nosso desejo for apenas sinais, for aquilo que Ele pode nos dar, os nossos olhos continuarão ainda fechados. E aí, em Caminho de Emaús, essa é a grande passagem, né? Em Lucas 24, 13 a 35. Eu nem vou ler aqui para não estender tanto o vídeo, mas esse vídeo, essa passagem é incrível, né? Porque caminhando com Jesus, as palavras dele queimavam o coração. E a gente sabe, esse fenômeno de queimar o coração significa que estava trazendo vida. A palavra de vida estava sendo gerada dentro deles. Então eles estavam deixando aquilo reativar algo dentro deles. E aí é tão interessante que quando isso acontece dentro deles, eles não estavam atrás de algum sinal, eles não queriam nenhum tipo de cura, eles não estavam com petições, não que isso sim é necessário, o seu quarto secreto, em lugares específicos é necessário. Mas a intenção deles era falar de Jesus, do que ele fez. E quando aquilo queimou dentro deles, eles convidaram esse homem para dentro da sua casa. E aí, no lugar onde eles prepararam para ele sentar, aí ao partir o pão, os olhos se abrem. Esse é o lugar que a gente precisa trazer Jesus, sabe? Nós precisamos trazer Jesus para um lugar onde as nossas intenções sejam as principais. E essas intenções sejam de conhecê-lo, de falar dele, de desfrutar da palavra dele. Que esse seja
nosso primeiro e a nossa principal motivação. É tão interessante que eu posso lembrar agora até de Zaqueu. Zaqueu, ele não estava pedindo para ficar maior, ele era pequenininho, ele não estava querendo um sinal milagroso de se esticar e ficar um homem alto, ou tantas outras coisas, né? Só brincando um pouco. Mas Zaqueu, quando ele soube da notícia de Jesus, ele passando pela cidade, ele convidou Zaqueu para ir para a casa dele. Ele convidou Jesus para ir para a casa dele, e Jesus quis ir para a casa dele. Falou, eu vou ficar na tua casa. E às vezes a gente lê essa passagem e pensa que tudo aconteceu em segundos. Mas não foi assim. Eu tenho certeza que na casa lá de Zaqueu, sentaram-se à mesa. Eu tenho certeza que foi partido o pão naquele lugar. E os olhos de Zaqueu se abriram. E quando eles se abriram, ele pegou tudo que ele tinha, metade do que ele tinha, e dividiu entre os pobres. Então isso eu posso afirmar, os olhos de Zaqueu se abriram. Então, o convite que eu faço para mim e para você nessa manhã é vamos convidar Jesus para a mesa. E aí a gente não vai se assentar ao chão, e assim ele vai partir o pão e nossos olhos vão se abrir. Forte abraço, tá? Deus abençoe o dia de vocês e o final de semana. Amém?